Oiê, como que você tá? Se você não me conhece, eu sou Beatriz, eu sou costureira e empreendedora. E no vídeo de hoje, nós vamos ter o primeiro vídeo do quadro Aprendiz de Costureira. Eu gosto muito de costura, eu amo costurar. Se você tá nesse vídeo, eu imagino que assim como eu, você também goste ou esteja querendo aprender. E hoje eu vou falar sobre alguns acabamentos que são muito importantes a gente saber se a gente só tem uma máquina doméstica em casa e servem pra gente fazer acabamentos perfeitos na nossa roupa, como essa blusa aqui que fui eu que fiz. Aqui, ó, na pontinha dela, nem sei se dá pra ver, é um acabamento de barra de lenço, bem delicadinho, bem lindo, e a gente vai aprender a fazer esse acabamento. Vamos aprender a fazer os acabamentos que a peça fica perfeitinha por dentro. Então, se você quer aprender a fazer esses acabamentos, vem comigo para esse vídeo. Então, para fazer bainha de lenço, a gente precisa passar 1 centímetro em toda a parte que a gente vai fazer essa bainha de lenço. Passa no ferro, é muito interessante você fazer essa ferramenta aí de um papel um pouquinho mais grosso, um papel cartão, alguma coisa assim. Marca 1 centímetro nela toda para poder passar no ferro e fica mais fácil. Depois de passar o ferro, nós vamos para a máquina de costura e passar uma costura bem na beiradinha de onde a gente dobrou. Eu gosto de usar como referência o pezinho mesmo, bem esse meinho, e eu abaixo a agulha primeiro antes de começar a costurar. Puxo a linha ali atrás se ela começar a querer enrugar. Dá um retrocesso e continua costurando bem na beiradinha até o final. Vai costurando com calma, não deixa entortar, né? Vai indo, ó, bem na beiradinha. Você pode prestar atenção na costura que vai saindo atrás, ó, tá bem perto da beiradinha. Então, se você é iniciante, vai indo com calma, treina algumas vezes antes de fazer direto na sua peça. Olha só como que fica. Costurado bem na beiradinha, o foco não colaborou muito, né? Agora a gente vai cortar bem pertinho de onde a gente costurou. Não tá focando, mas acho que deu pra você entender, né? E agora, ó, que eu cortei, vê como ficou bem rente, bem pertinho da costura. E a gente vai dobrar mais uma vez e costurar. Eu gosto de costurar nesse sentido que eu coloquei na máquina, porque eu acho mais fácil pra não escapar. Se eu costuro do outro lado, eu acabo deixando escapar um pouquinho e acaba não costurando onde eu quero. Então, eu coloquei nesse sentido, você vê o que fica mais fácil para você aí. Vai ajeitando e costurando mais uma vez, bem na beiradinha, para ficar bem bonito o seu acabamento. Conforme você for terminando, também é bom ir já tirando os excessos de linha, vai colocando no cantinho para deixar sua peça já limpinha. Olha só como que fica bem feitinho. Eu tô usando uma linha de uma cor que vocês consigam ver bem, mas aí você usa uma linha da cor bem pertinho do seu tecido, vai ficar imperceptível e um acabamento muito bem feito. Agora, para costura francesa, eu faço um pouquinho diferente. Eu gosto de costurar meio centímetro. Então, eu medi com a fita métrica e eu usei como referência onde bateu a fita métrica. Aí, eu dou uma olhada aqui onde bateu, uso a referência, alguma referência mais retinha da minha máquina. Abaixei a agulha, segurei ali atrás, dei um retrocesso e costuro esse meio centímetro até o final. Se você é iniciante, você também pode marcar com uma régua esse meio centímetro e costurar bem em cima. Mais pra frente eu vou mostrar isso no vídeo, como que fica marcadinho com essas canetas que saem. Terminando de costurar, a gente vai pro ferro.
Então, aí, a gente vai abrir a nossa costura no ferro para ficar muito bem feitinha. Então, vamos passar o ferro abrindo toda essa costura. Depois que a gente abre a costura, a gente vai pegar um dos lados e vamos passar ele por cima, deixando bem abertinho também, virando um por cima do outro, né? Uma beiradinha por cima da outra, pra gente poder fechar um por cima do outro mais uma vez. E aí vai ficar o nosso acabamento. Essa daí vai ser a parte interna da nossa peça. Vocês vão entender melhor, né? Depois que a gente terminar de costurar. Então, vamos passar mais uma vez para ficar bem certinho, bem bonitinha a nossa costura na hora que a gente passar a costura aí. E agora a gente volta para a máquina. E lá na máquina nós vamos passar uma costura de 1 centímetro. Para ajudar a gente com essa costura de 1 centímetro, eu tô usando esse ímã guia, que nos ajuda muito a fazer costura reta, bem certinho, mais rápido. Então, mais uma vez, abaixei a agulha, dei um retrocesso e costurei reto. E agora 1 centímetro até o final. Então, fica assim o nosso acabamento. Olha só, a parte externa e a parte interna da nossa peça. Olha que coisa linda! Agora, para fazer essa costura aberta com pesponto, a gente vai costurar com 1,5 centímetro. Nesse caso aí, ó, eu marquei com uma régua e uma caneta dessas que sai com ferro. E aí, eu costurei bem em cima dessa marcação que eu fiz, com 1,5 centímetro. Então, é importante a gente lembrar disso também. Na hora que a gente for pensar na peça, a gente já tem que pensar no acabamento para poder deixar essa margem de costura. Agora, a gente vem aqui no ferro, vamos também abrir a costura. Vai abrir essa costura no ferro. Assim como a gente fez na costura francesa. Agora, a gente vai virar pra dentro essa bordinha que sobrou. Então, dos dois lados, a gente vai fazer isso. A gente vai virando tudo pra dentro, pra dar o acabamento perfeitinho que a gente quer. E aí, a gente volta com o ferro, marcando, vincando essa dobrinha que a gente fez para poder ficar mais fácil na hora que a gente for passar na máquina de costura. Então, presta atenção se tá tudo certinho, marca de novo se precisar, dá uma olhada se tá tortinho, volta com ferro, vai fazendo isso até ficar bem certinho, bem bonitinho.
gente volta para a máquina de costura e mais uma vez vamos costurar bem rentezinho. E como eu falei, eu gosto de usar essa marcação do meinho do pezinho da máquina e eu uso ela como minha referência para ficar bem retinho. Então eu vou encostando a beiradinha da onde eu quero costurar na beiradinha desse meio do pé da máquina. Como a gente vai continuar costurando na mesma peça, eu nem tiro ela da máquina, nem corto a linha, eu só viro, abaixo a agulha de novo e continuo costurando. Assim até economiza a linha também, né? Então vamos mais uma vez costurando bem na beiradinha até o final. E olha só que coisa mais linda que fica do lado direito. Tudo pespontadinho, muito lindo e retinho. Então esse é o lado avesso e esse é o lado direito. Muito lindo, né? Agora pro acabamento em viés, eu também marquei aí a linha com a caneta que sai com ferro. E também dá para usar esse imã guia que nos ajuda bastante. E agora a medida da margem de costura é de 2 centímetros. Então, lembrando que é muito importante levar isso em consideração na hora de planejar a sua peça. E aí, a gente costura com 2 centímetros até o final. Eu vou usar aqui um viés que eu fiz de tecido aqui em casa mesmo. Eu recomendo que você faça isso também, para que o acabamento fique bem delicado. Então, a gente vai pegar uma das partes, uma das abinhas aí que fica para dentro da peça. Vamos encostar o direito do viés e vamos costurar com 1 centímetro agora. 1 centímetro de margem de costura. Então, você usa aí o seu imã guia para te ajudar. Ou você pode usar a referência da máquina também, que ela tem esses risquinhos para te ajudar a se guiar. E costura com 1 centímetro até o final. Costurado, nós vamos pro ferro para passar essa beiradinha para ficar bem certinho, bem delicado. Antes de ir pro ferro, nós vamos cortar o excesso de viés. E agora, a gente abre a costura, que eu não abri antes, né? E vamos passar todo esse viés pro lado de fora. Cuidado, para não ficar dobradinho. Passa bem direitinho. E depois a gente vai virar para fazer a dobra do viés também no ferro, tudo no ferro. Bem passadinho para o acabamento ficar perfeito. Depois de bem passadinho, a gente volta pra máquina e vamos costurar mais uma vez o quê? Bem na beiradinha, como eu já falei, usando essa referência do pezinho calcador da máquina. Então, vamos costurando esse viés todo, ó, como é bom passar, fica bem facinho. Então, abaixa a agulha, dá um retrocesso e costura até o final.
terminando de costurar, já vai tirando os excessos de linha, tira o excesso de viés e olha como que fica. Essa é a parte de fora, a parte externa da peça. E esse é o avesso, a gente faz dos dois lados, né? O mesmo acabamento. Então, esses são os 4 acabamentos que eu considero essenciais para quem quer fazer uma peça muito bem feita e bem acabadinha. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e de me contar o que você quer ver na próxima semana no Aprendiz de Costureira.